Bom, pessoal, dando sequência à nossa aula sobre as imperfeições dos amplificadores operacionais, o nosso próximo tópico vai ser sobre as operações dos amplificadores operacionais para grandes sinais. Tá? Então a gente vai começar falando da saturação de saída. Então, se eu estiver usando sinais muito pequenos, dependendo do ganho, então a saída do amplificador operacional não vai chegar aos limites da saturação, que a gente já falou a respeito. Mas a depender do ganho, se ele for muito elevado, ou da amplitude do sinal de entrada, se for grande, então o que vai acontecer é que a saída do amplificador operacional vai saturar. Né? E vai saturar como? Né? Ela vai saturar, tá, para valores entre 1 a 3 volts em módulo, tá, menores do que as fontes de alimentação simétrica. Tá? Então, se a gente tiver o amplificador operacional alimentado com mais ou menos 15 volts, por exemplo, então a saída dele deve estar por aí entre 12 e 14 volts. Né? E isso vai depender do modelo do amplificador operacional. E por que isso acontece? Isso acontece por causa do circuito interno da implementação do amplificador operacional, que entre a tensão de alimentação das fontes simétricas, né, e a efetiva chegada até a saída tem alguns componentes eletrônicos. E na passagem por esses componentes eletrônicos há uma certa queda de tensão. Isso a gente estuda detalhadamente em eletrônica 2, aqui em eletrônica 1 a gente só vai até esse ponto. Tá? Então vocês têm que estar cientes de que a tensão de saturação do amplificador operacional é menor do que a tensão de alimentação dele por esse número de 1 a 3 volts menor em módulo. Né? Bom, o próximo ponto, né, que a gente vai tratar com relação à operação dos amplificadores operacionais para grandes sinais é a taxa máxima de variação da tensão de saída, que é conhecida como slew rate. Tá? Então, qual é a questão aqui nesse ponto? Tá? Digamos que eu coloco um sinal na entrada, né? Eu coloco na entrada do amplificador operacional um sinal tipo um degrau, algo assim. Tá? Isso aqui, digamos que é o meu VI. E digamos que o meu amplificador operacional, ele é uma configuração, um seguidor de tensão. Tá? Ah, só vale para seguidor de tensão? Não, vale para qualquer outra configuração de amplificador operacional. Mas, nesse exemplo, tá, a gente vai considerar que o nosso amplificador operacional ele tem na entrada um sinal VI, que é um degrau, como está mostrado aqui. E a gente vai considerar o buffer. Então aqui eu vou ter VO. Então se o VI for desse jeito, como é que vai ser o VO? O VO não vai ser dessa maneira. O VO vai ser alguma coisa assim. Tá? Vai ser nesse estilo VO. E o que significa isso? Né? O que mostra aqui pra gente, ó, é que o amplificador operacional ele não consegue reagir a uma mudança instantânea do sinal de entrada. Na hora de ver na saída, ó, ele sobe como uma rampa e não como um degrau. Tá? Isso é devido a uma limitação que existe de que a saída não consegue variar tão rápido quanto se gostaria. Esse fenômeno, como a gente falou, ele é chamado de slew rate. Né? Então isso é devido ao slew rate, que a gente vai chamar de SR. Né?
E o slew rate, né, SR, ele é definido como sendo a taxa de variação da tensão de saída com relação ao tempo, tá, máxima. Então, a máxima taxa de variação do sinal de saída em relação ao tempo é o que define o slew rate, certo? Bom, então a gente poderia aqui, né, isso aqui então é devido ao slew rate, tá certo? Bom, ao contrário da distorção produzida pela largura de faixa finita, né, que a gente estava falando na videoaula anterior, né, que ela acontece, tá, devido ao fato de que o amplificador operacional para altas frequências o ganho começa a cair, né, a limitação devido ao slew rate é uma distorção não linear, né. Então aquela distorção devido à largura de faixa finita é linear, e, portanto, ela pode ser tratada a partir de métodos adequados para isso, mas a distorção devido ao slew rate ela é não linear, e isso complica bastante a forma da gente lidar com isso, né? Então a gente tem que, na medida do possível, evitar que o slew rate aconteça, tá? Então, muitos fabricantes, eles informam, né, um parâmetro chamado de faixa de passagem à plena potência. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, considere um seguidor de tensão, ficou feio esse troço aqui, um seguidor de tensão com uma onda senoidal de entrada dada por, então a gente vai ter que VI, vou botar um I minúsculo, seguir o padrão que a gente viu usando aí em cima. VI vai ser igual a VI chapéu, ou seja, a amplitude, né, do sinal senoidal, seno de ômega t, né, e portanto se eu derivar VI em relação ao tempo, eu vou ter ômega VI chapéu cosseno de ômega t. Tá? Então, a gente vai ver que o valor máximo, né, dvi sobre dt máximo vai ser igual a ômega VI chapéu. Tá? Esse máximo ele acontece exatamente nos cruzamentos por zero do sinal de entrada senoidal. Tá? É o ponto onde esses máximos ocorrem. Então, eu desenhei aqui, né, o que a gente teria aqui, essa senoide, né, seria a saída esperada, né, porque a gente está tendo um sinal de entrada senoidal e a gente está usando um buffer, né, um seguidor de tensão. Porém, veja o que é que acontece aqui. Ó. A saída real ela não consegue acompanhar a variação da onda senoidal. Tá? Então essa é uma saída, né, é a saída quando o desempenho do amp-op é limitado pelo slew rate.
tá? E aqui seria a saída esperada, tá? Então a gente tem essa diferença, tá? Então o que acontece na prática é que o fabricante normalmente ele indica uma frequência FM, né, que é chamada de faixa de passagem a plena potência. Então FM é a faixa de passagem a plena potência. E ela é indicada pelo fabricante no datasheet do componente, tá? Essa é a frequência na qual uma senoide, né, uma saída senoidal com amplitude igual à tensão de saída nominal do amplificador operacional, tá? Qual é a saída nominal do amplificador operacional? É aquela devido à saturação, tá? Então a saturação do sinal de saída, né, como a gente falou, tá? Ela também é chamada de tensão de saída nominal. Pode botar aqui até, né? Também conhecida e vai ficar meio apertado. Deixa eu dar um jeitinho aqui para poder caber tudo. Só um segundo, pessoal. Acho que assim vai resolver. Pronto. Também conhecida. Né, como tensão de saída nominal. Estava esquecendo. Então também é conhecida como tensão de saída nominal. Então a faixa de passagem à plena potência, né, ela é a frequência na qual uma saída senoidal com amplitude igual à tensão de saída nominal do amplificador operacional começa a mostrar distorção devido à limitação pelo slew rate. Então imagine que você vai botar, digamos que você está alimentando o seu amplificador operacional com mais 15 menos 15 e que ele tem uma queda de 3 volts para a tensão de saturação. Então ele satura em mais 12 menos 12. Então você vai colocar uma senoide, né? Essa senoide que você vai usar aqui, ó, essa senoide que você vai usar aqui tem valor máximo de 12 volts, que é a tensão que para esse amplificador operacional é alimentado entre mais 15 e menos 15, tá? Ele satura com mais 12 e menos 12, tá certo? Então, quando você tiver uma senoide com essa frequência, perdão, com essa amplitude de 12 volts, tá? Qual é o ômega máximo a partir do qual a saída começa a apresentar esse tipo de comportamento de distorção devido ao slew rate, tá? Então esse valor de frequência é justamente esse FM aqui, tá? Então a gente pode escrever da seguinte maneira, tá? Que então se a gente chamar de VO max, tá? Então se a gente disser assim, ó, sendo VO max, tá? A tensão de saída nominal nesse caso do exemplo que eu dei seria 12 volts, tá? A gente pode escrever o seguinte, a FM é relacionada ao slew rate por, e a gente pode escrever essa expressão aqui, ó, WM, N não, desculpe pessoal, WM, ficou ruim, vai ser igual, perdão, não é igual, vezes
VO max é igual ao slew rate. Tá? Então, a gente pode dizer daí, né, portanto, a gente pode dizer que o FM vai ser igual a o SR, o slew rate, né, dividido por 2π, para poder trazer para Hertz, né, VO max, certo? Agora, veja, quando eu aumento a amplitude, né, o tempo necessário para o sinal partir da parte mais baixa para a parte mais alta é maior, né? Porque eu preciso, no curto período de tempo, que é o meio período da senoide, né? Então, vou pegar aqui o exemplo da senoide. Ó. Então, nesse meio tempo aqui, ó, isso aqui é um período, e aqui é meio período. Né? Então, quanto maior for a amplitude da senoide, né, se eu mantiver a frequência, né, ou seja, se o meio período continuar sendo isso, se a amplitude dobrar, eu preciso fazer com que a saída varie mais rápido ainda, para poder sair do ponto mais baixo para o ponto mais alto nesse mesmo meio período, certo? Por outro lado, se eu, ao invés de trabalhar na tensão de saída nominal, que é a máxima que dá para fazer sem saturar, se eu trabalhar com uma amplitude um pouco menor, essa diferença de altura aqui diminui. Então eu posso ter um tempo mais curto e o amplificador operacional vai dar conta. Né? Então a gente pode dizer aqui o seguinte, né, que saídas senoidais com amplitudes menores que VO max, que é a tensão de saída nominal, tá? Terão distorção devido ao slew rate em frequências acima de FM. Então, se a amplitude diminui, então eu consigo trabalhar com a frequência maior, sem sofrer do problema do slew rate. E a gente pode determinar isso através da seguinte expressão, que VO vai ser igual a VO max, que multiplica WM sobre W. O que é que essa expressão está dizendo aqui? Dado um certo VO max, que se relaciona com a frequência máxima dada pelo fabricante, né, para que não aconteça o problema do slew rate, se eu trabalhar, tá, com uma amplitude menor do que a máxima, eu posso ter um W maior. Na verdade, essa expressão aqui ela pode ser precedida pelo seguinte. Deixa eu puxar ela aqui para baixo. A gente pode escrever o seguinte. Puxa, peguei uma coisa que eu não devia ali. Deixa eu fazer de novo. Pronto. Então eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que VO dividido por VO max é igual, né, a... Na verdade, para ser bem rigoroso, a questão é o seguinte. Vamos lá. O SR, a gente viu, que é VO max vezes ômega m. E eu digo para vocês que isso aí é a mesma coisa que VO vezes ômega. Então, todo mundo vai estar sujeito ao slew rate. O VO max com WM, que é a frequência máxima, e o VO, que é um VO qualquer, para um W qualquer. Todo mundo vai estar limitado pelo slew rate. Tá? A partir daí eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que VO sobre
VO max vai ser igual, né, a W WM sobre W, tá? E por fim, né, se eu jogar, né, o VO max para o lado de lá multiplicando, eu obtenho essa expressão aqui, tá? Então aqui eu posso ver o seguinte, dado o VO max, que é a tensão nominal do amplificador operacional, e dado o WM formado pelo fabricante, eu consigo determinar para um dado ômega qual é o maior V0 que eu posso trabalhar. Ou o contrário, né? Também posso escrever para um dado V0, para um dado VO, qual é o maior ômega que eu posso trabalhar, certo? Bom, com isso a gente termina mais esse trecho da parte de imperfeições, tá? Eu vou interromper a aula aqui e a gente vai passar para um próximo vídeo onde a gente continua esse tópico, tá bom? Obrigado, pessoal.